Boa noite, meus amados irmãos, ou bom dia, dependendo da hora que você vai receber essa mensagem, né? Essa breve devocional. Eu gostaria de compartilhar aqui um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 22, que fala sobre Abraão, né? Diz assim, a partir do verso 1, versículo 1: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Bem, meus irmãos, como nós sabemos, Isaque era o herdeiro, né? Filho da promessa de Abraão. E eu estava meditando, né? Que a vida é como se fosse uma escola da fé, né? E a gente vive aprendendo, cresce aprendendo, né? E morre aprendendo. Abraão passou por uma prova na sua escola da fé, né? Quando ele foi chamado da sua terra, da sua parentela, por Deus, para sair dali, né? E que com uma promessa de que Deus, aquele que o chamava dali, faria dele uma grande nação, né? A primeira prova que ele passa na escola da fé foi se afastar da sua parentela, deixar tudo para trás e ir para um lugar que Deus ainda lhe mostraria. Depois tem a aprovação de que ele, já avançado em idade, com a sua esposa também, Sara, avançada em idade, já não tinham mais idade para ter filhos, e Deus, deles já amortecidos, faz com que eles tenham o filho Isaque. Antes tem a história, né, do Ismael, né, que Sara tentou dar uma ajudinha para Deus, né, que a gente já conhece essa história, mas que também Deus fez uma promessa para Ismael, e nós temos aí hoje o povo árabe, uma grande nação. Deus cumpriu sua promessa também para Ismael, né, como que tinha feito a Ismael, mas o foco está em Isaque, né? E agora, depois de tantas provas que Abraão passa nessa escola da fé que nós também vivemos nesta terra, Abraão, no texto que lemos, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaque, o filho da promessa, em holocausto. A primeira coisa que eu queria frisar é a diferença entre tentação e provação, né? Tiago explica bem o que é tentação. Tentação é uma coisa que parte dos nossos próprios corações, do nosso interior, né? Provação é uma coisa que vem de Deus. Deus não tenta ninguém, diz a Bíblia, né? Mas provar, ele prova. E nesse caso, no texto que nós lemos, diz que Deus prova a Abraão. E então Isaque vai, Abraão leva o seu filho Isaque para o Monte Moriá, mas não chega a sacrificar seu filho, porque ali aparece, né? Deus fala com Abraão para que não fizesse nenhum mal ao menino e providencia ali o cordeiro, né? Uma das coisas, meus irmãos, que também a gente pode frisar nessa escola da fé que passamos, é que às vezes quando estamos passando por dificuldades, por problemas, nós queremos perguntar a Deus por que disso, por que logo comigo, né? O que eu fiz? Meus amados irmãos, o que nós devemos, uma coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós devemos, ao invés de perguntar por que Deus, por que comigo, nós devemos obedecer a Deus imediatamente. Foi isso que Abraão fez. No momento da prova, imediatamente, o texto diz mais à frente, de madrugada, ele abordou o seu jumento, né? Pegou 2 moços e foi imediatamente. Então nós não devemos perguntar por que a Deus. Nós devemos... A fé não requer explicações, né? A fé não requer explicações, a fé requer obediência. E nós devemos viver aqui como peregrinos e forasteiros, como Abraão foi,
também de forma obediente ao Senhor, sabendo que aquilo que ele prometeu ele há de cumprir. Havia sobre Isaque uma promessa de Deus, e Abraão sabia que podia confiar no Deus que fez a promessa, né? E assim ele foi oferecer Isaque. E interessante que nós não sabemos de fato qual é o nome de Deus, né? Tetagrama, né? Hebraico, nós não sabemos qual é o nome de Deus. Mas foram, no decorrer da história, dados vários nomes a Deus, né? Jeová Shammah, Jeová Jiré. Nesse caso, Jeová Jiré, né? Deus proverá. Isaque, quando pergunta ao seu pai, né? Eis aqui, papai, a lenha, vejo fogo, telo, mas não vejo cordeiro. E aí Abraão responde: o Senhor proverá. E Abraão teve essa experiência linda na escola da fé, com Deus e com seu filho Isaque, né? Os dois sozinhos com Deus naquele altar que Abraão preparou, de descobrir mais um nome para Deus: o Deus que provê, o Deus de toda providência. O meu desafio para você que vai ouvir esse vídeo, breve, sucinto e simples, é que Deus toque no seu coração, para que nas horas de provação, que certamente a vida vai te impor, porque nós estamos aqui de passagem nesse mundo, e não há outra forma de Deus saber se temos fé, se Ele não provar a nossa fé. É que nos momentos de provações nós possamos nos voltarmos para as promessas de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e que ao final de toda a provação o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas, e Deus glorificará o seu nome, porque as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Que Deus então possa te abençoar. Meu desafio, minha oração é que você fique firme diante das provações que o Senhor colocar na sua vida, nessa escola da fé que passamos neste mundo, né? Sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E quando os questionamentos vierem, você deve se perguntar, né? Por acaso há algo por demasiadamente difícil para Deus? E se lembrar da promessa, né? Como Paulo falou, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Lembremos-nos das promessas, e nada é difícil demais para Deus, para o nosso Deus. Diante das provações, lembre-se das promessas de Deus e tenha uma experiência singular com o Senhor, que é o Deus que Abraão descobriu naquele instante, o Jeová Jiré, o Deus da providência. Que Deus te abençoe. Se você gostar, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu familiar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine no seu coração, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, com seus filhos, e que você possa estar pronto para a vinda de Jesus que se aproxima. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Amém.